Fala galera do The Clock, bom André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre a rodada deste domingo de NFL. Claro, sem o Sunday Night, porque o Sunday Night está acontecendo neste exato momento e o vídeo é de on take, então não tem cortes no geral e essa partida vai ficar de fora. Mas de resto vamos falar sobre tudo que aconteceu neste domingo, começando com um jogo entre Green Bay Packers 20-19 Chicago Bears. Começando pelo final, Carl Brooks, que é o defensive end desse time, mas estava jogando Special Teams, consegue bloquear um chute do Cairo Santos, que é o kicker do Chicago Bears, e dá a vitória para o Green Bay Packers. Por isso que o Green Bay Packers vence por 1 ponto de diferença, mas a gente não pode só se limitar a isso. Cara, que partida sólida do Jordan Love, que partida boa. Ele consegue fazer um jogo ok, não muito exuberante, nada fora do normal, mas consegue fazer com que seu time vença, assim como o Caleb Williams teve uma partida muito boa diante do que vinha apresentando nas últimas semanas. Mudança no cargo de coordenador ofensivo, já surte efeito. DeAndre Swift também faz uma boa partida, volta a correr bem, mas ainda assim não foi o suficiente. E cara, a defesa de Green Bay tem alguns problemas, ainda demora a pressionar, tá com uma pressão bem fraca, tá uma defesa muito soft e isso tá dando tempo para os quarterbacks adversários. E o Caleb Williams foi mais um quarterback que teve o seu jogo ajudado por conta disso. Não o demérito do Caleb Williams, mas é um fator que ajudou um pouco no seu jogo. Volto a repetir, não é o demérito, ele jogou bem, conseguiu fazer leituras progressivas, conseguiu encontrar recebedores no meio do campo e conseguiu fazer uma partida relativamente boa do que vinha apresentando. Como eu falei, do outro lado a gente teve o Jordan Love fazendo uma boa partida, mas a gente não pode deixar de citar o Christian Watson, que também fez uma partida relativamente boa, com 150 jardas de recepção, em 4 recepções apenas. Então assim, foi uma partida boa do nosso querido Christian Watson, e é isso. Seguimos para o próximo jogo, entre Jacksonville Jaguars 6-52 Detroit Lions. E essa é aquela partida onde a gente fala, quando você tem um time mais forte, você tem que dominar o seu adversário. Quando você tem um time dominante contra um time fraco, você tem que dominar o seu adversário. E foi isso que o Detroit Lions fez. Cara, o Detroit Lions simplesmente acabou com qualquer possibilidade de tentativa de vitória da equipe do Jaguars. O Mac Jones ele foi pressionado o jogo inteiro, sofreu sack até cansar e não conseguia fazer leituras, não conseguia encontrar recebedores livres no meio do campo. O jogo terrestre foi nulo. E quando isso acontece, a gente tem que dar a estrelinha para a defesa do Detroit Lions, que foi uma defesa muito sólida. E aí, dá uma tranquilidade para o Jared Goff jogar futebol americano, dá uma tranquilidade para a gente ver o David Montgomery e o Jahmyr Gibbs novamente sendo falados aqui, que fizeram uma partida muito boa. E, assim, a gente não pode se esquecer que o Amon-Ra St. Brown também fez uma partida excelente. 161 jardas, 11 recepções. Cara, simplesmente tudo que esse ataque podia fazer, esse ataque fez. Ah, outro detalhe que eu tinha esquecido, eu anotei, foi o Jameson Williams também passando de 100 jardas. Então, assim, esse ataque ele brincou com a defesa de Jacksonville. A defesa brincou com o ataque de Jacksonville. E o Detroit Lions sai como vencedor novamente de uma partida da NFL. Mais um belo trabalho de Dan Campbell. Bom, próximo jogo, vamos falar sobre Las Vegas Raiders 19-34 Miami Dolphins. Um jogo onde o Tua novamente joga bem, novamente faz uma partida sólida. O Miami Dolphins correndo contra o tempo, correndo contra as derrotas que aconteceram com o Tua fora. O Tua, depois que voltou da lesão, voltou muito bem. E cara, a gente tem que falar sobre Jonnu Smith, o tight end, que a gente sabe que em um time onde tem Tyreek Hill, onde tem Waddle, um tight end que não é nem o melhor tight end do time, talvez, ou vamos dizer assim, não é nem o melhor tight end da conferência, nem da divisão é. Então, assim, ele fez uma partida sólida, fez uma partida boa, tem que ser mencionado. Outro fator interessante também, que é um tight end que eu quero mencionar aqui, é o Brock Bowers. Cara, 13 recepções. Se não fosse por ele, esse ataque de Las Vegas não tinha andado e seria mais um time que teria tomado um passeio contra um time forte. Eu falei do Jaguars anteriormente e agora falo
do Raiders. Se não fosse pelo Brock Bowers, que salvou a vida do Gardner Minshew, esse jogo também tinha sido uma lavada, assim, talvez não tivesse sido que nem aquele Miami Dolphins e Denver Broncos. Peço até perdão aos torcedores do Broncos mencionar esse jogo, mas poderia ter sido algo desse nível, tá? Mas como esse ataque do Raiders ainda andou, ainda caminhou, foi através de passes curtos. Raiders também teve mudança no comando ofensivo, um ataque diferente. O jogo terrestre não funcionou, então se o jogo terrestre tivesse funcionado também, perdão, esse time talvez tivesse causado mais problemas para o Miami Dolphins. Mas como isso não aconteceu, o jogo terrestre foi anulado pela defesa, a gente teve o Brock Bowers recepcionando em passes curtos, passes médios. Teve até um passe longo, mas ainda assim, o foco foi principal em controlar o relógio e não deixar o Miami Dolphins abrir um placar muito elástico. Dito isso tudo, o Miami Dolphins fez a mesma coisa que o Detroit Lions, que é comandar o seu adversário, dominar o seu adversário. Então vamos à próxima partida. Los Angeles Rams 28-22 New England Patriots. Cara, Puka Nacua e Cooper Kupp é a melhor dupla de wide receivers da liga. Isso é fato, tá? Isso daí eu acho que não há nenhuma discussão. O que eles fazem é simplesmente bizarro. E isso faz com que o Matt Stafford ele tenha uma partida com 400 jardas, praticamente. E o Matt Stafford tem uma partida com 4 TDs, uma partida sólida, uma partida excelente, uma partida ótima. E aí fica tudo muito fácil. Mesmo com o Kyren Williams não conseguindo correr tanto, não conseguindo fazer o seu jogo tão bom, ainda assim temos ali umas situações interessantes nesse ataque, onde a dupla de recebedores consegue fazer todo o trabalho. E do outro lado a gente tem o New England Patriots, que sofre bastante contra adversários mais fortes, ainda um time, vamos dizer assim, resiliente para tentar fazer alguma coisa. O Drake May jogou bem, muito bem até, para suas devidas limitações, para falta de recebedores, para uma linha ofensiva fraca, para uma defesa também que tem problemas, e isso causa um efeito rebote no ataque. Mas ainda assim ele consegue apresentar um bom futebol americano, consegue apresentar que pode ser, e eu acredito muito que seja o quarterback franchise desse New England Patriots. Basta ter uma comissão e um time em volta dele também, né? Mas é isso, tá? E aí, antes que eu me esqueça, e antes da gente passar para o próximo jogo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E claro, sigam o On The Clock em todas as redes sociais, tá? E aí, bom, nós vamos para o próximo jogo. Cleveland Browns 14-35 New Orleans Saints. Um jogo onde o New Orleans Saints surpreende, mas não surpreende tanto. Outro time que tem uma mudança, mas aí no caso foi uma mudança de head coach. A gente tem o Reese como head coach interino. E cara, o time tem uma mudança drástica de filosofia. O time já tá acreditando em si mesmo, o time joga melhor. Depois de uma derrota para Carolina Panthers, esse time tinha que dar uma chacoalhada, né? E a gente vê um Derek Carr sólido, o Derek Carr jogando bem, mas ele não foi o principal jogador desse time. Você pensou que eu não iria falar sobre ele? O jogador mais polivalente da liga. O jogador que pode jogar em praticamente todas as posições do ataque. Só tá faltando ele jogar na defesa, como Travis Hunter, talvez, lá no college, em Colorado University. Mas ele mesmo, Tyson Hill. Cara, o Tyson Hill ele fez 3 TDs corridos, recepcionou, teve corrida de todos os estilos. Assim, ele brincou nesse ataque, ele fez de tudo que podia. Foi o cara que mais correu, conseguiu mais jardas terrestres nesse time. Passou o Alvin Kamara, inclusive, que não conseguiu correr tão bem. Então, assim, hoje o dia foi do Tyson Hill. O jogo do Tyson Hill, melhor jogador em campo, talvez o melhor jogador da semana, não sei. Mas ele mereceu demais essa vitória. Do outro lado, a gente tem uma defesa do New Orleans Saints que dominou esse ataque do time de Cleveland, onde o nosso querido James Winston ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Teve um jogo bem abaixo, mas ainda assim conseguiu uns pontinhos. Mas assim, cara, a defesa jogou bem, o ataque joga bem, e quando isso acontece o time vence, né, normalmente. E pro Cleveland começa a acender, a piscar, né,
o sinal de alerta até mesmo para o Stefanski, que pode estar em hot seat, tá? Eu acredito que esteja, porque esse time tá parecendo que tá à deriva. O Nick Chubb não conseguiu correr bem, tentou colocar o Ford para correr, o Ford também não correu bem. Então assim, o ataque tá bem anêmico, a defesa tá problemática, e é isso. Bom, passando pro próximo jogo, eu não considero um upset, não considero um jogo que seja uma zebra, mas vamos falar sobre Pittsburgh Steelers 18-16 Baltimore Ravens, um jogo cujo a defesa de Pittsburgh entrega a vitória para o seu time. Eu só tenho isso a dizer, tá? Eles anularam o Derrick Henry, eles anularam o Lamar Jackson. O ataque, de novo, sofre problemas contra uma defesa bem organizada. Isso pode ser um problema até nos playoffs, porque vai enfrentar duas defesas muito boas, que é a do Bills, ou pode ser a defesa do Chiefs, né? Então, assim, e pode ser a própria defesa dos Steelers, tá? Dependendo do que aconteça, esse jogo pode ser um jogo de playoffs, porque a tendência é que os Steelers vá para os playoffs. E aí, cara, a gente tem um jogo muito bom dessa defesa, que dá uma tranquilidade tanto para o Russell Wilson executar o ataque. E claro, mais uma vez eu vou brincar com vocês. Vocês pensaram que eu não iria dizer o nome dele? Se enganaram. Chris Boswell foi o vencedor da partida. 6 chutes para field goals, 6 chutes certos no Y. E com isso foram 18 pontos. E com isso deram a vitória para essa equipe de Pittsburgh. E é assim, cara. Você tem que chutar field goals também. Claro, arriscar a quarta descida é importante dependendo do jogo que você tenha, da defesa que você está enfrentando, do momento do jogo, óbvio. Mas chutar field goals também é importante. Pontuar tem que ser a mentalidade do ataque. Claro, o objetivo do ataque é o quê? 7 pontos, no mínimo. Mas, se não conseguir, saia com 3 pontos. Pelo menos você pontua. E de 3 pontos em 3 pontos, você ganha um adversário muito forte. Um adversário que é líder da divisão. Um adversário que está praticamente garantido nos playoffs. E um adversário que tem o melhor ataque da liga, talvez. E aí, cara, claramente foi isso que aconteceu com o Pittsburgh. E o Mike Tomlin não é à toa que ele é um head coach, que ele tem mais vitórias do que derrotas, que ele tem todas as temporadas da sua carreira com mais vitórias do que derrotas. E não é à toa que ele é um dos melhores head coaches da liga. E pra mim um dos melhores da história também, tá? Não é o melhor, mas um dos melhores. É assim que se vence. E, bom, Justin Tucker, pra falar de kicker, Justin Tucker também tá com problemas, né? Errou field goals que poderiam ter dado a vitória, inclusive, para essa equipe de Baltimore. Mas é isso. Volto a repetir. Chris Boswell, o nome do resultado, o nome da vitória, o nome do Pittsburgh hoje. Bom, último jogo desse horário, que é o primeiro horário, obviamente. Indianapolis Colts 28-27, New York Jets. Um jogo onde Anthony Richardson joga relativamente bem, faz uma partida sólida, faz uma partida ok. Do outro lado, a gente tem o Aaron Rodgers também, que se você olhar o box score, só o box score, você vai achar que ele fez uma partida boa. E vai falar, cara, perdeu por uma fatalidade. Mas não, ele não jogou tão bem. Ele tá lento nas leituras, não tá acertando alguns passes cruciais, principalmente em rotas slant, quick outs, quick ins, drags curtas. Então, assim, isso é um problema. Também não tá acertando, perdão, alguns passes em rotas fades que são cruciais em tentativas que ele faz, né? Isso bota o ataque no buraco. Numa segunda para 3, ele vai, tenta um passo numa fade a 20, 30 jardas e o passe incompleto e bota o ataque numa terceira para 3 e o ataque corre e não consegue first down. Isso é um problema. Do outro lado, a gente teve o Anthony Richardson, que conseguiu fazer uma partida muito boa, conseguiu causar danos a essa defesa do New York Jets, uma defesa que tem sido um problema para o time do Jets, uma defesa que vem sendo, assim, vamos dizer assim, um problema que, cara, já era de se esperar, né? Você tem problemas no corpo de safeties, você tem problema no corpo de linebackers. O CJ Mosley, por exemplo, não jogou hoje. E aí, obviamente,
o Anthony Richardson se aproveitou disso. Mas não só no jogo terrestre, ele passou a bola bem, fez leituras progressivas boas, conseguiu encontrar recebedores livres no meio do campo. E com isso, consegue a vitória para o seu time. Uma vitória importante, uma vitória que mantém o Colts brigando talvez por um wildcard difícil, chances remotas, mas ainda assim vivo, e mostra que ele ter ficado no banco por um tempinho fez bem e ajudou o estudo de vídeo nesse tempo, ajudou os treinamentos também, conforme ele era banco, a melhorar seu futebol americano. Dito tudo, vamos para o segundo horário de jogos, vamos para os jogos das 18 horas. Primeiro jogo a ser falado, Atlanta Falcons 6, Denver Broncos 38, Bo Nix com uma atuação de gala. Bo Nix jogando muito bem, Bo Nix conseguindo distribuir passes no meio do campo para todos os recebedores, fazendo a leitura progressiva correta, tendo tranquilidade no pocket. E o Atlanta Falcons com uma defesa que vem oscilando bastante. Começou a oscilar, começou a ter problemas. Era uma defesa que tinha bastante expectativa de fazer uma boa temporada, tem bons nomes, mas não consegue produzir. É uma defesa com problemas, é uma defesa que hoje novamente sofreu contra um quarterback que é oscilante na temporada, mas está começando a engrenar, está começando a mostrar o seu talento, e isso é importante. Do outro lado a gente tem o Kirk Cousins, que foi anulado por essa defesa do Denver Broncos. Foi um Kirk Cousins que não conseguiu jogar absolutamente nada. Foi um Kirk Cousins que foi parado por uma defesa forte, com variações de chamadas, com variações em disguise, que é aquela mudança, né, de zonas, onde o time mostra uma cobertura e muda para outra, principalmente jogando em mug, né, onde os linebackers se alinham junto à linha defensiva no front, né. Então assim, cara, o Kirk Cousins sofreu demais com isso. Bijan Robinson também não consegue correr, não conseguiu produzir absolutamente nada. A linha ofensiva do Falcons é uma linha ofensiva assim, que não consegue abrir gaps pro jogo terrestre, é uma linha ofensiva que não consegue dar tempo pro seu quarterback fazer a leitura básica, e isso causa um efeito rebote no ataque, onde só faz 6 pontos. Dito isso tudo, uma dominância total da equipe de Denver, e parabéns ao Denver Broncos por mais uma vitória. E aí nós vamos para o próximo jogo entre Seattle Seahawks 20, 17, San Francisco 49ers. Geno Smith correndo no final do jogo para a endzone e mandando a torcida de São Francisco dormir, né? Clássico, sempre acontecem umas provocações, sempre acontecem uns trash talks, e é isso. E esse jogo não foi diferente, né? O jogo foi acalorado até, não teve brigas assim, mas foi um jogo interessante, um jogo onde o Geno Smith ele conseguiu fazer uma boa partida. Não foi uma partida mirabolante, não foi uma partida excelente, mas ele conseguiu executar aquilo que o ataque pedia. O nome do ataque nem foi, na verdade, Geno Smith, foi Jetson Smith Njigba, onde ele consegue 110 jardas de recepção e faz com que esse ataque ande. A progressão também é importante, progredir pelo campo é importante. E quando você tem um recebedor que tem mais de 100 jardas, ou seja, ele andou um campo inteiro só de recepções, só de jardas, isso é maravilhoso. Dito isso tudo, do outro lado a gente tem um Brock Purdy oscilante, um Brock Purdy cheio de problemas, um Brock Purdy que não conseguiu jogar bem, um Brock Purdy que sofreu, e no final das contas ele de novo é inconsistente na partida. De novo ele não consegue entregar o que o seu time precisa. E o Kyle Shanahan com chamadas de novo contestadas, umas chamadas que não fazem sentido, umas chamadas que não foram boas, umas chamadas que coloca novamente o ponto de interrogação e coloca esse time como o último da sua divisão. Óbvio, não tá negativo, tá com 5-5, mas ainda assim é um problema. É um problema e, cara, a gente tem que começar a olhar esse São Francisco fora dos playoffs, porque isso pode acontecer. E a tendência neste exato momento é que aconteça, porque o time não está jogando bem, ofensivamente principalmente, tá? Então, é isso. E para fechar, o último jogo deste segundo horário, Kansas City Chiefs 21, 30 Buffalo Bills. Um jogo de defesas, um jogo onde as duas defesas se saíram muito bem, onde as duas defesas conseguiram fazer o seu papel
mas no final o matchup principal, que era a defesa de Kansas City Chiefs contra o ataque de Buffalo Bills, porque eram as duas forças se enfrentando, deu o ataque de Buffalo. Principalmente naquela quarta descida onde Josh Allen consegue correr, ir para a endzone e fazer o TD, o último TD da partida. A gente viu um Patrick Mahomes bem abaixo de novo, um Patrick Mahomes com problemas, um Patrick Mahomes, claro, conseguindo encontrar os seus recebedores no campo às vezes, conseguindo fazer os passes bonitos, mas ainda assim sofrendo contra uma defesa boa. E do outro lado a gente viu um Josh Allen também sofrendo contra uma defesa excelente, contra a melhor defesa da liga para mim, contra uma defesa que conseguia fazer alterações entre marcação individual e marcação em zona sem deixar espaços e sem deixar buracos, mas mesmo assim o Josh Allen encontrava com uma linha ofensiva sólida, com uma linha ofensiva boa e principalmente fazendo a leitura progressiva corretamente. Cara, como foi bom esse jogo e como foi gostoso de assistir, como ele teve emoção. Mas no final a gente viu a força do ataque de Buffalo se prevalecendo contra a defesa contra a defesa de Kansas e principalmente os problemas ofensivos que Kansas tem e precisa consertar se quer conseguir mais um Super Bowl vindo nesta temporada. Dito isso tudo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Novamente, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e seguir o On The Clock em todas as redes sociais e virar membro também, tá? Então é isso, até uma próxima. Tchau, tchau. Ah, e antes que eu me esqueça, antes de dar o tchauzinho, na semana que vem o vídeo não sairá durante ou após o Sunday Night, tá? Esse vídeo vai sair na segunda-feira após o Monday Night, porque eu não estarei em casa e aí eu vou gravar esse vídeo somente na segunda. Então é isso. Tchau, tchau.